Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Como sempre estou falando, procure um lugar calmo, silencioso, pegue o material, né? O livro, o caderno, caneta, né? Pra vocês poderem escrever, poder até anotar algumas dúvidas que surgirem, tá bom? Enfim, a nossa aula de hoje de português é sobre os conectivos conjuncionais, né? Ou seja, as conjunções, e os relativos, ou seja, o pronome relativo, tá bom? Que a gente já está estudando, né, nas orações subordinadas, nas coordenadas, lá no começo do ano a gente também já estudou algumas conjunções, né? Enfim, mas a gente vai estudar elas aqui, mas num aspecto maior, né? No aspecto de coesão sequencial, tá bom? Como essas palavrinhas, elas contribuem para a leitura do texto de maneira geral, tá? Isso também é importante. É um conteúdo que a gente pode ver em português, como a gente também pode ver em produção textual, tá bom? Porque ele tem uma relação muito grande com o processo de produção textual, né? Quando você vai começar a escrever um texto. É importante, depois que você escrever seu texto, você reler ele e conseguir identificar ali elementos coesivos, ou seja, conseguir responder a pergunta: será que esse texto está coeso? Será que ele está tendo uma continuidade? Ou parece que é um bando de informação aleatória que eu joguei aqui, né? Então vamos pegar, se eu pegar um papel e escrever frases aleatórias e mostrar para você, será que isso é um texto? Não, né? É um conjunto de frases aleatórias. Então o que faz um texto ser um texto? O texto ele tem que ter uma linha de raciocínio, ele tem que ter ali as informações correlacionadas, né? Tem que estar tudo ligado. É como se fosse um tecido. Imagina um tecido. O tecido ele não é uma coisa coesa, né? Você olha para ele, só vê um pedaço de pano. Só que esse pedaço de pano é formado por quê? Formado por linhas, né? Então a gente tem várias linhazinhas que estão juntas ali formando um tecido, ok? E o texto é isso, o texto é um tecido. E as palavras, as frases, as sentenças que vocês escrevem são linhas que precisam estar unidas, tá bom? Então, o que seria coesão sequencial, né? Para a gente iniciar? Ocorre, né, na verdade, quando esses conectivos, né, que é as conjunções, pronomes relativos, preposições, eles fazem o papel de ligar frases ou elementos linguísticos no interior dessas frases. Ou seja, quando eu tenho um texto ali, que as frases estão ligadas uma com a outra. Como é que eu vou fazer isso? São muitos elementos coesivos da língua portuguesa, né, que acabam por criar vínculos entre as palavras, tá bom? As orações e diferentes partes de um texto, também é importante, tá? Um parágrafo também tem que ter uma ligação com o outro, tá bom? São dois os tipos de coesão estabelecidos nos textos, tá? A partir desses elementos: coesão referencial, que está fazendo uma referência a alguma coisa, e a coesão sequencial, quando ela está mostrando a sequência do texto, ou seja, a continuidade, tá bom? Coesão referencial é mais no sentido de você não repetir uma palavra. Então, se você já falou uma palavra, você não precisa repetir ela. Você pode referenciar ela. Como eu faço isso? Eu posso substituir a palavra. Por exemplo, eu falei, a bola caiu, a bola furou, a bola fez isso. Em vez de eu falar a bola milhões de vezes, eu posso substituir. Posso falar até a bola caiu e furou e fez isso e tal. Enfim, então eu posso eliminar a palavra que está se repetindo ou posso substituir, enfim, né? Isso seria a coesão referencial, tá bom? E a coesão sequencial, que seria? Essa coesão é mais voltada para a continuidade do texto, ou seja, vou usar elementos que vão me ajudar a unir a ideia aqui de uma frase com a ideia de outra frase, a ideia de um parágrafo com a ideia de outro parágrafo. Então isso vai me permitir ter um encadeamento lógico. É como se eu estivesse colocando ali um cimento entre dois tijolos. Eu pego um tijolo, pego outro tijolo, coloco o cimento ali no gruda. É basicamente isso. As conjunções, elas vão ter esse papel, tá bom? Conjunções são uma classe de palavras que vão ligar, né, orações inteiras, né, que é o que a gente já estava vendo. E a gente também tem preposições que fazem a mesma coisa. A única diferença é que elas geralmente elas estão ligando as palavras, tá bom? Mas também posso ter pronomes relativos, né? Como, por exemplo, a qual, as quais, os quais, cujo, cuja, tá bom? Então, são palavrinhas que vai ligar as coisas, né? Para tudo ficar bem ligadinho, ok? Enfim, tudo isso, gente, colabora com a estrutura textual, né? Uma vez que auxilia na articulação das palavras
e frases dentro de um texto. Então, se você usa muito elementos coesivos, usa muito conectivos, usa muita conjunção, muita preposição no seu texto, a gente consegue visualizar isso no texto, na leitura, e a gente percebe que tem uma articulação melhor das ideias. A gente consegue seguir seu raciocínio perfeitamente, né? Por quê? Porque essas conjunções, elas vão passar uma ideia de alguma coisa. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, né? Houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Enfim, é um trecho de um livro aqui, né? Mas o que a gente percebe, eu destaquei aqui essas duas conjunções, né? Dois elementos coesivos. Quando ele fala, no entanto, qual é a ideia que passa? Ele falou uma coisa, depois falou, no entanto. Esse no entanto parece mais, né? Ó, houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar dentro de uma frase. Que, na verdade, mais até ficaria estranho. A gente pode colocar, no entanto, a gente pode colocar o embora também, né? Embora era uma única ideia. Enfim, a gente pode substituir por vários. Mas o que é importante vocês saberem? Que eu posso usar o no entanto, o mais, o embora, enfim. Todos esses elementos vai dar a ideia de quê? Pra gente ler. Ele fala uma coisa e depois quebra esse raciocínio, né? Como se ele falasse, seria isso, porém, não, né? Então ele dá uma quebra de raciocínio, uma contradição, uma concessão, tá bom? E diferentemente do outro, né? Ó, afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, ou seja, afinal, é como se ele mostrasse uma conclusão que ele tá tendo, né? Uma finalidade que ele tá tendo, tá bom? Então, se eu tirar essas palavrinhas, daria para entender o texto? Daria, né? Ó, daria para entender. Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Dá pra entender. Agora a diferença é que ficou uma coisa cortada. Entendeu? Quando eu coloco esses elementos, ele dá a ligação, ele torna mais fluido o texto. E ele me ajuda a entender o sentido que eu quero passar com a oração que eu estou colocando. Se é uma ideia de conclusão, de oposição, de finalidade, tá bom? Localmente estuda nas orações, né? Coordenativas e subordinadas. Aqui só relembrando algumas conjunções que vocês podem usar, tá? É muito interessante que vocês utilizem na redação, por exemplo, né? Vocês, vamos supor que vocês querem passar uma ideia de adição. Vocês estão falando uma coisa, uma informação, e querem acrescentar outra informação. Antes de vocês acrescentarem a frase, vocês podem colocar um dessas conjunções. Você pode colocar, além disso, ou então também, vale lembrar, pois, outro sim, de modo geral, enfim, inclusive, é certo que, é inegável. Então, todas essas expressões, elas estão dando uma ideia de incluir um outro pensamento, de adicionar uma outra ideia, tá bom? Oposição, você quer dar uma ideia de oposição, você pode usar o embora, não obstante, o entretanto, o no entanto, né, que a gente viu agora, o mais, o porém, ao contrário, tá bom? Todos esses elementos, eles vão ajudar a dar uma ideia de oposição. Então, se você colocar, aí a pessoa vai pensar, então ele quer fazer uma oposição, tá bom? Bem simples, né? Afirmação ou igualdade, você pode usar felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente. Claro, gente, esses elementos, de maneira geral, eles têm esse pensamento, tá bom? Mas na hora que você está escrevendo mesmo a oração, ou então que você está lendo, você tem que pensar o que mais se encaixa naquele sentido. Então, por exemplo, a gente estava lendo agora e tinha lá o no entanto. No entanto, naquele sentido ali, não ficaria tão bom a gente substituir pelo mais, por exemplo. Mas ambos estão passando a ideia de oposição. Só que naquele sentido não ficaria tão bom assim, né? Então ficaria melhor no entanto mesmo. Então na hora que vocês estiverem lendo ou vocês estiverem escrevendo, vocês têm que pensar assim, o que se encaixa melhor, tá bom? Então é importante vocês terem domínio sobre esses elementos, tá? E exclusão, né? A gente pode usar somente, se quer, se não, ok? E outros aspectos, né? De enumeração, quando você quer citar, você quer enumerar, você pode usar em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise, a princípio, primeiramente, tá bom? Explicação, você pode usar como se nota, aí tal coisa, tá? Com efeito, efetivamente, como vimos, portanto, tá? Então tudo isso vai dar uma ideia de explicação, né? Quando você quer explicar uma coisa, você pode usar um desses elementos. Conclusão, em suma, por conseguinte, em última análise, tá? Se você começar com primeira análise, né? É interessante você colocar a última análise, né?
Por fim, concluindo, sinteticamente também, tá? Enfim, desse modo, né? Então são elementos que você vai colocando no seu texto para ligar tudo, para dar essa ideia de conclusão. Do mesmo modo, continuação, em seguida, depois, por sua vez, tá? Então são elementos que é interessante que vocês conheçam, que vocês treinem quando vocês estiverem escrevendo e que vocês aprendam a identificar quando vocês estiverem lendo. Por quê? Porque isso ajuda na interpretação. Às vezes você está com uma dúvida no que aquilo quis passar. Você lê uma coisa e, não entendi nada. Não entendi nada que esse autor colocou aqui. Aí você presta atenção nesses elementos. Aí você sabe, se ele colocou em suma, quer dizer que ele está concluindo alguma coisa. Ele está querendo concluir algo. Se ele colocou isto é, então quer dizer que ele está querendo explicar alguma coisa. Então isso ajuda você a entender melhor um texto, tá bom? Enfim, vamos pro exercíciozinho aqui, né? Leia o trecho extraído da música Seja Para Mim, do grupo musical Maneva. Seja para mim o que você quiser, contanto que seja meu amor. Estou indo te buscar, mas eu estou indo a pé. Prende teu cabelo porque tá calor. Ok, a gente tem aqui destacado, né? 2 elementos. Os termos em destaque estabelecem uma relação de. Então, qual é a relação que tá tendo, né? Contanto que. Se eu falar contanto que, eu tô dando uma ideia de quê? Eu tô dando uma ideia de condição, não é? Faça isso, a não ser que você, né, não faça. Ou seja, eu estou limitando, estou dando uma condição, né? E quando ele usa o mais é uma posição, a gente já viu, né? Então ficaria o item A, tá bom? Então, é isso, a aula não foi tão complicada, né? Porque a gente já tá acompanhando esse raciocínio, né? De identificar o sentido que essas palavrinhas, elas proporcionam pra gente. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever a aula, tá? Acesse o conteúdo no site da escola e a agenda digital, tá bom? Para terem acesso às atividades. E até a próxima aula.